seu nome completo, por favor? Gustavo Sodré Pereira. Seu Gustavo, é brasileiro, seu estado civil? Casado. Sua profissão? Engenheiro civil. Seu endereço completo, por favor? Rua Parnarama, número 9, Condomínio Belo Lavi, Casa 01, Quintas do Calhau, São Luís, Maranhão. Perfeito, seu Gustavo. Seu Gustavo, o senhor é diretor da empresa? Sou o diretor da empresa. O senhor é o diretor da empresa? Certo. É o responsável técnico da empresa? Também. Também. Há quantos anos tem a empresa? A empresa hoje, ela é de 2003, tem mais de 15 anos já. Mais de 15 anos, 17 anos, para falar a verdade, Isso. né? 17 anos. Pois bem. O senhor, essa obra que foi objeto do contrato, você tem experiência, a empresa tem experiência nessa obra? O senhor pode descrever que tipo de obra o senhor dispõe de contratado? A gente foi contratado para fazer uma obra de infraestrutura num parque fotovoltaico. Basicamente, os serviços específicos eram mais serviços voltados para a área de drenagem, captação de água, algumas além de terraplanagem, certo? Uma especialidade da empresa. A nossa empresa já trabalha nesse ramo há algum tempo, fazendo essa parte de infraestrutura e de drenagem. Sim. Inclusive já trabalhou para esta empresa, citada nesse processo, na mesma atividade, sem problema nenhum. Os senhores já tiveram uma relação anterior? Já tivemos relação anterior. Onde? Lá mesmo nesse parque ou em outro local? Foi nesse mesmo parque. Sim. Numa outra etapa? Numa outra etapa, bem no início. A gente fez foi um serviço mais bem inicial, fizemos parte de supressão vegetal, parte de terraplanagem, fizemos as drenagens lá anteriormente. Na etapa inicial. Eu vi aqui a floresta 1, 2 e 3. Isso. Na floresta 1. Porque ela é uma obra bem grande, né? A gente trabalhou numa obra geral. A gente entrou lá para fazer toda a parte, a obra não tinha nada no início, né? Fizemos a supressão, tiramos uma vegetação lá. Depois da vegetação, fizemos a terraplanagem para a colocação de placas e algumas partes de drenagem. Certo. Nesse primeiro momento, a gente não fez a parte de drenagem específica em si. Quem ficou responsável por fazer foi a nossa contratante, certo? Certo. E depois de algum tempo fomos contratar novamente para voltar para o parque para consertar as drenagens lá que não tinham sido, a drenagem foi feita por outra empresa ou por ela mesma. Mas não foi ainda esse contrato? Não foi ainda, foi um contrato anterior. Ou seja, um segundo contrato? Um segundo contrato, que foi esse contrato aí que a gente está agora de 2018. Tá, então esse aqui já foi, esse aqui foi um segundo contrato? Foi um segundo contrato. Tá. Nesse segundo contrato fomos chamados novamente, eu acho que a gente prestou um serviço de qualidade. Graças a Deus a gente sempre Os senhores foram chamados por ele? Foram chamados por eles para participar da concorrência, e nessa concorrência a gente efetivou, ganhou o processo deles, né, de contratação. Nesta contratação, o serviço era basicamente a parte de drenagem do parque. Eles estavam tendo alguns problemas e eles queriam consertar esses problemas, porque tiveram problema por causa de chuva decorrente na região. É uma região que é bem árida, que é a região de Areia Branca, ali no Rio Grande do Norte, certo? E a gente foi contratado pleiteando pelo projeto que eles tinham repassado para a gente. Fizemos o orçamento, a nossa proposta comercial foi baseada num projeto deles, no serviço que eles tinham passado para a gente, e aí a gente entrou na obra em novembro de 2017. Tá. Como o senhor faz, isso é importante aqui para mim, como o senhor faz um orçamento dessa natureza? Então, evidentemente que o senhor faz um orçamento que tem custo total, correto? Isso, tem um custo total baseado nas informações passadas pela nossa contratante. Entendi. Nesse custo total, ele inclui o quê? Ele inclui parte de... Ele inclui material, Inclui nesse caso vai incluir material. Tem com material e sem material. Nesse caso, inclui uma parte de material? Inclui uma parte de material. Inclui impostos? Inclui impostos. Inclui mão de obra? Mão de obra, sim. O que mais que inclui? Inclui basicamente o que o senhor acabou de citar. Inclui mão de obra, sim. Inclui equipamentos, que é o meu equipamento vai ficar lá à disposição para fazer principalmente serviço de supressão, escavar, fazer parte de drenagem. Inclui o insumo, toda a parte de insumo, inclui todos os impostos embutidos, tanto na parte de empregados enquanto na parte da obra em si, que é os impostos, né? Então, basicamente, isso tem composto o nosso preço. Tá, e desse preço, a sua margem de lucro dá o quê? Na margem de lucro dá 10%. 10%. Essa é a sua margem de lucro? Nossa margem de lucro é 10%. Conforme é formado nosso BDI.
Tá. Nosso BDI está lá bem embutido, pode até abrir 10%. Na composição 10%. 10%. Então, assim, o lucro, 10%. Então tá. O senhor falou, eu queria que o senhor decompôs para mim, o senhor disse, mas tem material. Disse, tem material. E aqui, a impressão que eu tive que era só labor, só o trabalho de labor, né? Inclusive a expressão que eu utilizava aqui sempre. Que material? O aço, era o senhor que fornecia? Não, o aço é fornecido. Mas o senhor me disse que era o material do senhor que fornecia? Não. Como eu falei, são duas coisas diferentes. Então, só para explicar. Perfeito. Toda a questão de material, incluído na obra, por exemplo, vou citar um ponto. Concreto. O concreto é fornecido pela CCG. A gente forneceu o concreto, é um tipo de material. Como é que isso fica especificado? Está bem especificado na nossa proposta comercial, está bem especificado que a contratante ia fornecer toda a parte do grupo de ferragem, por exemplo, só para você entender. Tudo bem? Eu tinha pré-moldados, um material pré-moldado para ser entregue lá na obra. Estava no meu escopo de trabalho, quem ia me entregar a minha contratante. O que a minha contratante ia me entregar? Aço, alguns materiais pré-moldados e eu não sei, não posso falar uma coisa, perdão que eu não me ressalto muito bem agora. Mas todo o aço da obra, que nossa obra basicamente é canaleta, drenagem, pedra rachão, o fornecimento seria da minha contratante. Isso é bem específico na minha proposta técnica, bem específico no meu contrato. E o que é que o senhor entra, então? Eu entro com minha mão de obra, entro com o meu concreto, que é basicamente o volume agregado do concreto é muito alto lá na obra. Meu concreto é usinado. Eu comprava o meu concreto lá e era fornecido. Então, o material que o senhor fornecia era o concreto? Concreto. Né? E o material que eles forneciam era o restante? O restante que era o aço. Posso colocar dessa forma assim? Pode ser colocado assim dessa forma. E quando, a gente ainda não chegou lá, mas quando nós chegarmos lá, quando houve a rescisão do contrato, né, ainda não quero saber quem foi o responsável. O senhor disse que deixou um material lá. Que material foi esse? Só tem como me ressaltar qual foi o material, só que eu não me ressalto agora, só dos 11 mil. Não, eu estou perguntando para o senhor. Tá, tudo bem. O material só sabe o senhor me disse. Tá, eu não recordo muito bem específico. Mas deixei o material lá. O material que a gente tinha adquirido, que era material areia, era areia e brita. Que eram materiais que compõem o concreto. Que a gente estava fazendo. Então era material para confecção do concreto. Confecção de concreto, que a gente estava fazendo também lá em loco. Por isso ficava a sua responsabilidade. Ficava a minha responsabilidade. Entendi. Então o material para concreto ficava. Ficava também lá. Quando era moldado em loco, outro concreto era usinado. Uma empresa que me fornecia o concreto deixava lá em loco esse material. E esse material ficou lá? Esse material ficou lá. Uma parte bem comparada ao contrato, bem pequena. Ficou uma lá. Parte comparada ao contrato pequeno. O senhor não acabou recuperando? Não recuperei, eu deixei o material lá. Não compensava recuperar? Não compensava o material porque eu estou na minha localidade, minha empresa, eu só tenho empresa em São Luís e no Pará, a distância lá não compensa. Não, perfeito. Então nós estamos pensando as etapas. Certo. Tá. Quando o senhor, então, ganhou o assinado o contrato. Certo. Nesse segundo, primeiro momento, o senhor me disse, era tudo virgem. No segundo momento, que a gente foi contratado para fazer essa canaleta, essa drenagem, né? Certo. A parte de energia já estava funcionando? O parque já se encontrava energizado. Já se encontrava energizado. Tá. Para trabalhar num parque energizado, existem equipamentos de proteção especiais? Ou é o mesmo, ou são os mesmos EPIs que são utilizados em obras normais? O conhecimento que até adquiri no começo, a gente só solicitou a questão do como é que seria a gente executar o serviço na época da contratação. Os mesmos falaram para a gente que não seria, a gente não trabalharia em parque energizado. Quando a gente fosse transpor alguma coisa energizada, ou passar algum cabo energizado, a gente seria desligado, a gente tinha que fazer uma programação para trabalhar nessa área, certo? E a gente não trabalhou essa solicitação, foi uma solicitação que a gente pediu se a gente ia trabalhar com algum EPI diferenciado. A gente não, hora nenhuma foi citado para a gente que trabalha com EPI necessário. Segundo a NR10, fala basicamente sobre isso. NR10.
a gente não poderia trabalhar, não era de regulamentação nossa trabalhar. Pedimos esclarecimento no início do contrato isso. Isso tudo de forma verbal? Tudo de forma verbal, até questão de EPI, tem na nossa proposta técnica, enviada no início do contrato. Basicamente, todas essas discussões que a gente tenta inserir tudo na nossa proposta comercial. Entendi. A gente inseriu isso, mas no decorrer do contrato, houve até um contratempo sobre essa questão de fardamento, foi questão de uma farda chamada fardamento RF, porque o que deu para me entender na época foi que a gente trabalha para uma empresa. A gente foi contratado pela Energy Power. A Energy Power foi contratado por outra empresa que é a dona do parque. Sim. Essa dona do parque exigiu, na época, para a Energy Power que fosse trabalhado com o OpenRF. E isso é até citado nos meus RDOs, que a gente foi solicitado, o OpenRF estava no parque já há um certo tempo, mais de mês, e foi solicitado para trabalhar com farda RF. Ou seja, vocês começaram a trabalhar... Sem fardamento RF. Com fardamento normal? Fardamento normal, com EPI normal. Só para entender essa parte. Então, se eles começaram a trabalhar, eles autorizaram o trabalho normal, sem problema nenhum. Posteriormente, a contratante da Energy Power exigiu deles que exigisse de vocês o fardamento RF. Fardamento RF. Que no nosso escopo de contrato não tinha nada específico com fardamento RF. Até hoje, minhas defesas, minhas alegações com eles, eu falei, eu não fui contratado, foi uma especificação técnica minha, não tinha isso. A gente esclareceu para vocês isso no início, questão de fardamento RF. A gente não conhecia basicamente esse fardamento. Quando a gente falou paternizado, é preciso alguma coisa específica para trabalhar na área? Não é preciso. Tudo bem. Fomos trabalhar, iniciamos nossas atividades e no decorrer das nossas atividades se deparamos com isso. Até no ato, a gente conseguiu acelerar esse processo de contratação de fardamento RF, que é um fardamento específico. Contratamos, foram até ágeis, eles pediram basicamente numa semana, outra semana já estava com algumas pessoas com fardamento RF. Não estava no seu escopo? Não estava no meu escopo passado, isso é bem claro. Não estava no meu escopo passado o fardamento RF. O senhor estava quanto tempo trabalhando lá? Mais de um mês? Mais de mês. Tá. Estava mais de mês, então questão no formulário nossos RDOs é registrado, tem nas nossas cartas de reunião registrado que foi solicitado na data X, foi solicitado que vocês forneçam o fardamento RF. Quem forneceu o fardamento? Foi o custo? Custo nosso, custo CCG. Eu não neguei nada à Energy Power sobre isso. Eu falei, eu estava com problema, em alguns problemas iniciais nas obras, que é a questão de alguns problemas que isso é bem... Eu vou adiantar aqui, foi algumas faltas de insumos que já estavam me atrasando muito o planejamento. Vou chegar lá. Aí eu tive que acelerar essa questão de contratação, porque assim, eu ia ficar com o pessoal parado, entendeu? Você está percebendo que eu estou indo por fora? Não, tranquilo. Né? Então, vou chegar lá. Né? Todas as medidas vou chegar lá. Então, isso foi mais ou menos em meados de dezembro. Meados de dezembro. Pararam as atividades por conta desse fardamento? Algumas atividades chegaram a parar e houve relocação de pessoal. Relocação de pessoal para uma outra frente de serviço totalmente nova. Para eu trabalhar numa frente nova de serviço, eu tinha que fazer totalmente uma nova mapeamento de segurança, botar tenda, botar tudo para as pessoas começarem a trabalhar. Entendi. Então, houve um atraso por conta dessa questão? Houve um atraso por conta disso aí. Tá. Então, vamos voltar agora para a questão do começo, propriamente dito. Ainda antes de chegar na parte, questão do material. O senhor me explicou que uma parte substancial, praticamente ferro e pré-moldado, já foi fornecido por Energy Power. Quando o senhor começou a obra, todo o material já estava lá? Não. Mas o percentual que estava lá era suficiente para começar a obra? Vou explicar da forma mais sucinta. Eu fui contratado para fazer um determinado tipo de serviço com um determinado cronograma. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu recebi uma ferragem para fazer um determinado serviço que não estava no meu cronograma. E para me fazer vou reformular. Eu tinha uma ferragem que eu recebi que não se adequava com o cronograma de execução que estava para me executar, por exemplo.
eu recebia 2 ferros de 10 milímetros, por exemplo. Só que esse ferro, só eu ia utilizar ele muito tempo depois, não utilizar ele agora. Ou a ferragem complementar para me fazer um determinado serviço na data específica do meu cronograma não tinha chegado. Então tudo isso acarretava meu atraso na minha produção. Ou seja, o aço tinha distinção? Tinha, os aços tinham distinção, porque eles chegavam todos, a maioria chegavam os aços, alguns chegavam todos os aços, as bitolas necessárias para cada... Entendi. Então assim, você precisava de aço A, B, C, D e E. Faltava o A para poder compensar. Para poder compensar. Isso aí aconteceu até a finalização do aço. Para ter uma ideia, eu comecei, minha obra iniciou em novembro, eu só fui finalizar meu aço em janeiro de receber. E aço é um elemento primordial da minha obra. É uma coisa que sem aço eu não consigo fazer armação. Tá, e os aços têm diferença entre eles? Tem diferença, principalmente questão dos projetos Quantos deles. tipos de aços nesse projeto está envolvido? Eu não vou especificar basicamente isso, não tem como especificar. Mas são diferentes? São todos, são muito diferentes, porque cada um tem seu projeto. Então você recebeu o aço, mas não recebeu o aço de todos os tipos? Não recebi os aços necessários para fazer os elementos conforme o meu cronograma. Eu não poderia chegar, dar exemplo de novo. Pois é. Eu estou programado para fazer um determinado ponto A. Só que o ponto A não chegou material. Não, reloca para o ponto B. Eu não tenho como trabalhar dessa forma. Quando eu sou contratado, eu trabalho com cronograma de execução. Eu contrato minhas pessoas, meus colaboradores, com um determinado cronograma de execução. Eu não tenho como chegar... Não, vou dar exemplo de novo. Que vai interligar com essa questão de roupa RF. Aconteceu justamente com essa roupa, por exemplo, paga uma atividade porque tu não pode trabalhar porque não tem roupa RF, reloca para outro ponto. Esse tipo de troca, não, paga essa atividade, bora fazer outra atividade. A gente fica meio sem saber porque eu tenho um cronograma, eu tenho efetivo de pessoas e eu perco tempo. E tempo em obra de engenharia civil é monetariamente dinheiro, não tem como eu ficar relocando o pessoal. Então, vamos esquecer essa parte, agora vamos para uma outra parte. O senhor, quando fechou o contrato, se eu não estou enganado, havia uma cláusula que estabelecia que 10% do valor era dado no imediato. Isso. Fins de justificação. Isso. Né? E que esses valores seriam descontados ao longo das medições. Ok. Foram feitas inicialmente 2 medições. Uma de 200 e poucos, outra de 30 e poucos mil reais. Correto? Foi feita uma medição de 50 mil reais, que é referente à mobilização, e uma de 250 mil, que é referente a alguns serviços. Exatamente, 300 e poucos mil reais. Isso. Nessas 2 primeiras medições, houve algum desconto daquele valor? Houve desconto percentual. Foi descontado percentualmente o executado. Eu executei 10%, eu desconto 10% dos 302 mil que está lá. Entendi. Então, o senhor recebeu dessas 2 medições 302 mil, mas nesses 302 mil já está descontado um percentual do adiantamento que foi recebido. Isso. Né? Está certo. Não é propriamente, não é um cálculo, 302 mil não corresponde exatamente ao valor da obra que o senhor fez. Ali tem um desconto do adiantado. Desconto adiantado. Esse desconto ele ia ser no decorrer da obra. Na teoria, quando eu chegasse a 100% da obra, eu fazia o 100% do desconto. Entendi. Cada percentual de obra, eu faria um percentual do desconto. Tá. Qual foi o percentual da obra que o senhor conseguiu concluir? 26,4%. 26,4%. Conforme nossas medições, cronogramas, medições de topografia, todos os documentos. 26,4%. Isso. Tá? Então foi feita uma primeira medição, foi paga. Né? Foi feita uma segunda medição, foi paga. Foi feita uma terceira medição. Isso. 30 e poucos. Foi feito 2 medições, foi feita uma medição de 200 e poucos mil, mais uma juntando as duas deu 300 e poucos mil. Essas 2 primeiras? Essas duas, a terceira e a quarta, na teoria. Não, as 2 primeiras deu 300, deu... Isso, 300 e pouco, 245 mais 50. A terceira medição foi paga? Não foi paga a terceira medição. A terceira medição não foi paga? Não foi paga. A nota fiscal, eu trabalhei até janeiro, trabalhei até dezembro. Eu fui emitir essa nota só... A terceira medição ela se refere a um período temporal de quando? Eu posso pegar um documento aqui, só para falar a data certa? Os seus documentos? É meus documentos.
terceira medição, ela foi do dia 28/12 a 27/1. Ou seja, é o período... Só para entender, porque eu sou... Não, tudo bem. Que eu sou leigo, né? Não, tranquilo. Então, a medição do serviço que o senhor executou nesse período, certo? Certo. Tá? O serviço que o senhor executou da 28/12 A 27/1. a 27/1 de 2019, correto? Isso. Pois bem, este valor dessa medição, Deu 202 mil. 202 mil. Só que essa medição teve duas medições. Uma medição normal e uma medição chamada medição de aditivo. Que eles colocaram, que foram serviços que foram fora do nosso escopo de trabalho, que eles colocaram nesta medição. Foi tratado e eles efetuaram a medição para ser pago junto. Foi emitida a nota fiscal, tudo certinho. E este valor não foi pago. Este valor não foi pago. Tá. E uma observação, fiz uma observação para fazer. Além desse valor não ter sido pago, do dia 20 e pouco, dia 20, eu trabalhei até dia 27. Eu só fui emitir minha nota fiscal 23 dias depois da minha medição ser paga. 23 dias depois da minha finalização do meu prazo de medição. Demorou muito para ser aprovado. Foi uma coisa que a gente questionou muito. Ou seja, então, essa nota fiscal só foi emitida depois... De 23 dias, depois da finalização da medição. No dia 20 de fevereiro. Isso. Correto? Posso confirmar aqui para você também a data exata da nota. Tá. E por que ficou essa demora toda? Foi por causa da própria SNEF. A SNEF estava contestando algumas atividades. Sim. E foi emitida dia 26/2, desculpa, tá bom? Certo. Eu entendi. 26/2. A SNEF estava contestando alguns serviços que, na verdade, tinham sido realizados. Entendi. Depois tá. Só para verificar na mesma página. Essa medição foi aprovada? Essa medição foi aprovada. Demorou, mas foi aprovada. Foi aprovada depois de um mês. Tá. Quase um mês, né? Entendi. No dia 27 de janeiro em diante, o senhor executou serviço? Executei serviço conforme estava com o efetivo todo lá, trabalhando. Do dia 27 até quando o senhor executou? O senhor trabalhou? Até praticamente dia 27. Eu finalizei minhas atividades no dia 27, foi a segunda-feira que eu fiz medismo. Eu trabalhei, na verdade, até dia 27 foi na segunda. Dia 23. Até dia 27 de fevereiro eu tenho o pessoal lá finalizando as retiradas dos materiais. Tá, então vamos lá. Do dia 27 a dia 27. A dia 27. Né? Este serviço, ele foi feito uma medição sobre isso? Foi feita medição, foi feito um mapeamento topográfico desse levantamento de quantidade e tudo. Foi feito relatório fotográfico comprovando que eu estava trabalhando. Eu estava com efetivo lá trabalhando em si. Eu tinha gente trabalhando. Eu tenho comprovação, eu estou lá com o GFIP e tudo, essas documentações trabalhistas comprovam isso. Tá. Eu comprei insumo nesse período, comprei concreto. Perfeito. Foi feita a medição? Foi feita a medição. Essa medição foi aprovada? Essa medição foi enviada para a SNEF. A SNEF assinou a medição. Só que ela não aprovou a medição e nem finalizou nada. Entendi. Tá. Dessa parte, o senhor não emitiu nota fiscal? Não emitiu nota fiscal. Não emitiu porque não houve essa... Não houve. Por contrato eu poderia emitir, só que eu não quis emitir. Entendi. Então, essa período, só deu quanto essa? 253 mil. 253, tá certo. Então, teve uma que foi aprovada e teve esta que não foi. Isso. Né? Se quer. Perfeito. Fechamos uma outra data, vamos para outra agora. Tudo bem. Tá. O senhor me disse que no dia 27 de fevereiro, é um processo que eu preciso entender. Não, tudo bem. Todo processo que eu diferente, eu tenho que entender. E o senhor está me ajudando a entender. Então vamos lá. Do dia 27 ao dia 27, se o senhor prestou serviço, a gente vai terminar. Por que o senhor pagou o serviço no dia 27 de fevereiro? Você entendeu a pergunta? Entendi. O que aconteceu?
que foi nosso desenrolar dessa situação. Isso. A gente só está observando que a gente está vindo... Certo. Eu vou tentar retroagir um pouquinho para a gente chegar até a data porque aconteceu essa desmobilização. Nas datas anteriores, como eu vim conversando, eu tive diversos problemas com algumas coisas que não estavam no escopo de atividade. Falta de insumo, planejamento, projeto, que teve paralisação de frente, muita por causa de roupa RF, teve esse problema, teve paralisação por causa de escavação, novamente, eu sou contratado pela SNEF, a SNEF tem um cliente dela, o cliente paralisou umas atividades dela por problema deles, fora a parte a CCG. E isso impactou, parei uma atividade que eu estava contratado para fazer, uma escavação. Inclusive eu tinha equipamento lá parado. Que período? Fui em dezembro, novembro, dezembro, certo? Que é o período de escavação, desparalisar as atividades lá. Retornando o processo... O senhor completou quanto? 26% da obra? 26% da obra. Conforme eu estou falando isso aqui, conforme o boletim de medição, certo? Chegando esses pontos, em dezembro, eu já passei algumas cartas para a Energy Power, falando que eu tinha alguns planos de ações e falando minhas dificuldades, principalmente econômico-financeira, para trabalhar na obra. Hoje eu estava na obra com problemas que eu estava imaginando que seriam financeiros e ocorreram de fato. Isso eu falei em novembro, por meio de RDO e por meio de cartas, reuniões internas. Logo após, eu comuniquei a central da Energy Power aqui em BH, em Belo Horizonte. Foi comunicado através de 2 cartas para eles, falando meus problemas e um plano de ação que poderia ocorrer. Esse plano de ação, a SNEF, no caso, ia ver se tinha como a gente trabalhar, que nosso contrato teria que aumentar, porque a gente está atrasado, todo o pessoal parado, trabalhando, não fazendo a produção, porque meus preços hoje são baseados nos meus coeficientes de produção. Se eu trabalho com o pessoal para fazer 100 metros por dia e não faz 100 metros por dia, por alguns problemas, meu custo vai aumentar. Isso basicamente é o que pareia meus problemas na obra. Todos esses problemas eu passei cartas para a SNEF. A SNEF dizendo, não tem como a gente fazer nada, vocês estão. Foi esse disse lá com a SNEF. E em janeiro, eu encaminhei para eles, estou só bem ressaltando. Antes de eu sair pedir minha desmobilização, eu passei para ele 2 pontos. Todos esses meus problemas eu tinha passado umas cartas anteriores. Falei, não tem como eu continuar na obra. Passei uma carta, ainda não tinha como continuar na obra, porque todos os pagamentos deles foram atrasados. Eles não me pagaram nenhuma nota no dia correto. Isso aí eu posso... tem um ato do processo aí. E eu estou tendo um problema no decorrer do andamento da obra. Eu estou com o pessoal atrasado material, atraso de insumo, falta de planejamento, erro de projeto, teve readequação de projeto, que estava intervindo direto em mim, e vocês não querem arcar com esses problemas. A empresa não tem como ficar custeando, porque hoje eu sei como é o meu prejuízo. Amanhã meu prejuízo pode ser 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais isso. E eu sempre cumpri com meus colaboradores. Eu não quero jamais hoje deixar de pagar ou meus fornecedores ou meus colaboradores. Isso eu deixei muito claro para eles. Não tem como eu continuar na obra desse jeito. Entendi. E aí, qual foi a resposta deles? Eles falaram que eles não aceitaram a CCG sair da obra. Sim. Aí foi essa questão, não tem como a gente ficar, a gente tem que entrar em comum acordo, mas eles não quiseram comum acordo. Eles acham que a gente abandonou algo, mas a gente comunicou eles, notificou eles todas as vezes, desde janeiro a gente vem notificando. A iniciativa foi de vocês em função desses problemas extras que eles não quiseram cobrir o custo. Não quiseram cobrir o custo e não quiseram chegar numa solução boa para Antes de sair, notificaram que estavam saindo? Foi notificado. Todos esses andamentos foram todos notificados. Eu notifiquei, inclusive, na data onde eu saí, na primeira conversa que eu tive dessa reunião, foram lá, fizeram uma vistoria em campo. Quem? A SNEF, junto ao meu pessoal, fizeram uma vistoria em campo, que estava pendente, que não estava, e averiguaram tudo. Nisso, eu fiquei ainda 15, 20 dias lá, trabalhando normal, o meu pessoal, o meu efetivo, trabalhando. Antes de eu sair, eu fiz um relatório,
foi repassado o relatório completo, com foto, imagem, de tudo como a CCG estava deixando. Inclusive a questão do material que o senhor citou no primeiro momento, foi deixado um certo material lá, pouco, mas ficou. Foi deixado tudo lá, foi mandado as fotos, as especificações de tudo como estava ficando e foi entregue para a Energipau. Estou deixando aqui para vocês, estou saindo dia tal. Foi tudo repassado data a data. Eu não cheguei assim, ó, vou sair, eu daqui um mês eu falei, ó, daqui 30 dias eu vou sair. Então, para a gente resumir, a razão foi que ocorreram fatos no decorrer do contrato que a empresa não quis agregar o valor para cobrir esses fatos, e isso inviabilizou o projeto. Tá certo. Doutor Guerreiro? Vou, bem específico, tudo bem? Tudo bem. No Só contrato, continua virado para cá. Tudo bem, desculpa. Não, só pode falar. Pode falar. Você não vai precisar falar. Pode falar? eu queria saber se no contrato tinha alguma cláusula que você tinha que apresentar o cronograma semanalmente de avanço de obra para a ISNEF. Tinha isso no contrato? Tinha no contrato questão do cronograma e planejamento junto com a ISNEF, que houve um problema, posso citar a colaboradora, que uma colaboradora ficar responsável do projeto, que a gente passava o cronograma, só que teve diversos problemas com questão de projeto, que iam por diversas aprovações e retornavam para a gente perdia tempo, porque a gente foi contratado para executar um projeto executivo, certo? E quando chegamos lá, não tinha o projeto executivo totalmente pronto. Então tivemos diversas trocas de frente de serviço por não ter esse projeto já completo. É que nem eu comprar uma casa hoje, mas você vai entender, eu compro uma casa hoje, dou para um período, está bem disso o projeto, você vai fazer igualzinho que está aqui no projeto. Isso não chegou para a gente. Esse projeto executivo completo teve alterações no decorrer do andamento da obra, o que fez alterar diversas vezes minhas frentes de trabalho. Isso é bem claro, bem sucinto nos nossos RDOs. Então você estava apresentando o cronograma, na sua parte você cumpriu então, você estava apresentando o cronograma? Eu apresentei o cronograma, só que de acordo com o contrato? De acordo com o contrato, a gente apresentou o cronograma. Entendi. Outra coisa, você falou que já tinha trabalhado lá, então você sabia que a obra estava energizada? A gente sabia que a obra estava energizada. E você falou também que você já tem experiência nesse tipo de obra? Já. Então, você sabe se existe uma lei trabalhista, isso é lei, que obriga a usar um determinado tipo de fardamento nesse tipo de obra? Vou falar sucintamente. Na questão de NR10, NR10 ela não é bem clara a respeito da RUP-RF. Ela fala que vai depender da parte de estar energizada ou não. E a gente, quando fomos contratados, a gente perguntou se a gente trabalha diretamente na área energizada. A gente foi suscitar, não, vocês vão trabalhar na área aqui, quando for energizado vai ser desligado, foi feitos os procedimentos corretos. Porque na minha composição, na minha proposta comercial, até os fardamentos que meus colaboradores estarão usando, está lá. Entendi. Mas você sabia que estava energizado? Uma parte sabia que estava energizado. O seu contrato fala que todo EPI necessário, de acordo com a legislação trabalhista, é responsabilidade sua, isso fala no contrato? Eu não me recordo. Mas na sua proposta você não me recorda. Se a gente abrir ali, você não se recorda. Você tem um contrato aí, você tem um doutor? Ele não respondeu, doutor. Continua. Tá. Outra coisa, esses RDOs, eles são elaborados por você, então eles correspondem com a realidade, vamos dizer assim. São elaborados por mim e comentados pela Energipau. Então ele corresponde com a realidade. Isso. Tem um RO que fala, de vocês falando que no começo de dezembro todo o material já estava na obra. Esse RDO corresponde com a realidade ou não? Esse RDO não corresponde, inclusive na carta 04 com conversa com a Energipau é retratado isso que dia 12 de dezembro, se não falha a memória, o Jair comenta sobre isso numa ata de reunião e a gente fala que tem 73% do material na obra. É bem sucinto até o percentual de material e o mesmo fala que esse material está chegando uma parte e vai chegar e finaliza esse processo em janeiro. Então no começo de dezembro já tinha 73% do material na obra, que você está falando? No começo de dezembro não, no dia da reunião, dia 12, dia 13, foi colocado esse percentual de obra. Foi até nessa mesma reunião que é citada a questão das escavações, que a gente paralisou uma frente de serviço por causa que não tinha local, foi paralisado pelo cliente lá da Energy. E essa parte, quando paralisou essas escavações, vocês fizeram outra frente de obra?
a gente foi deslocado para outra frente de serviço que foi sustentar de novo. A gente replanejou tudo. Meu problema é justamente na obra de replanejamento. Então, o cronograma hoje, como você falou anteriormente, eu diversas vezes eu tive que refazer por causa ou falta de insumo ou paralisação de alguma coisa do tipo, entendeu? Entendi. No começo da obra, no primeiro mês, 100% do efetivo de funcionários contratados estão na obra? Conforme o organograma passado, eu passei do jeito que meu organograma foi baseado no que eu executar, certo? Eu executar uma determinada atividade. Eu fiz meu organograma com essa atividade, ia contratar sucessivamente. Só que minha falta de insumo na obra, principalmente no início, não fez eu estar com o efetivo conforme o cronograma que eu apresentei para a Enes. Então, o seu efetivo não estava porque você está falando de paga insumo? Não, por causa dessas diversas paralisações que tivemos. A gente não ficou com efetivo, no início estava todo efetivo, em dezembro já era para estar mais efetivo, mas eu tive diversas paralisações. Quando eu ia contratar, tiveram essa paralisação por causa de escavação. Entendi. Então, esses ocorridos, se eu tivesse, meu prejuízo seria até maior. Entendi. Você me falou que qual foi, você saiu da obra de 27, né? Mas qual foi o último dia que efetivamente vocês prestaram serviço? Foi do dia 27 até na sexta-feira, até dia 20. Foi dia 20. Segunda, então até dia 20, até dia 24. Porque dia 27 eu fui encerrar a parte de papelada, documentação, tudo. Esse restante de material, você acha, eu vi que no começo você começou a falar, mas a gente não gravou. Qual o valor, mais ou menos, você acha do material? Uns 11 mil reais, se não me fala não. Entendi. Na situação, você alega que a Enem deixou de pagar algumas notas e esse foi o motivo. Essas notas, eu queria que você só repetisse, quando que você emitiu elas? Quando? Quando essas notas? Dia 26, as últimas duas notas que foram pagas foi emitidas dia 26 do 2. 26 do 2. E finalizou o serviço dia 27 do 1, que é a data de medição. Então, mas ela foi emitida dia 26 do 2. 30 dias depois. Tá. Não, peraí, deixa eu continuar. Essa nota foi emitida no dia 27. Dia 26. Foi paga quanto? Mas foi as notas que foram pagas. Não, essas notas que não foram pagas, isso que tá você emitiu então no dia que você saiu? Não, as que eu não foram pagas, eu emiti. Você emitiu? Eu emiti dia 26 do 2. Então, você falou que o último dia foi dia 23 do 2. 26 do 2, foi no dia que eles autorizaram a minha medição. Não entendi isso. Peraí. O senhor me disse ainda há pouco que a terceira medição foi paga, foi no dia 27. Finalizou dia 27 do 1. De setembro. Só que eu só emiti a nota dia 26 do 2. Então você emitiu no dia que você estava saindo da obra? Foi no dia que eu saí, dia 27. Entendi. Eu fui autorizado por e-mail foi pelo Jair. Eu fui autorizado pelo Jair a emissão das notas. Eu não emiti nota nenhuma. Conforme acho que você sabe do contrato, eu poderia emitir nota. Não, tá. E essas notas que você emitiu, essas notas que não foram pagas, quando que era o vencimento delas? 30 dias depois. 30 dias depois. Então, vamos dizer assim, quando você saiu, essas notas não estavam vencidas ainda? Quando eu saí, não. Tá. Esse BM04, sem levar em consideração o BM04, que você falou que fez 26% da obra. Sem levar em consideração o BM04, só o BM03, até o BM03 você fez quantos por cento da obra? Se eu pegar aqui, posso pegar um colador só para ver, dá uma média de 19%. 19%. Então, até o BM03, 19%. O BM04, que esse que não foi aprovado, né, ele consta a parte de desmobilização? Custa um valor de 50 mil reais. 50 mil, tá. Nesse BM, então, nada desse BM04 foi aprovado? Nada do BM não foi aprovado e nem contestado qualquer item do BM. Mas não foi aprovado. Faltava análise. O BM04 foi no período de 27 de 28 do 1 a 27 do 2. 23, na verdade, né? 27 porque a gente fala 27, porque tem a termo de documentação. Entendi. Quando eu entregar a obra, eu faço o projeto completo. Então, só para deixar claro, então o BM03 foi mais ou menos 20% da obra. Até o BM03. Foi quase 20%. Qual foi o valor total que você recebeu, incluindo o adiantamento? 600 mil reais. Você recebeu 600 mil reais. Você tem noção, a gente tem que fazer uma regrinha de 3 aí, mas esses 20%, em termos de valores, dá mais ou menos quanto por cento em reais? Você tem noção? Dá de 3 milhões e 22... 600 mil. 600. Um pouquinho. Então,
Então, mas... Então, mais ou menos a mesma coisa. Você recebeu, mesmo, então vamos dizer assim, mesmo não havendo pagamento BM03, o que recebeu, levando a consideração BM03, do que você recebeu e até o BM03, então está tudo pago. Na teoria, se fazer a regra de 3, está assim. Tá. Então só o BM04 que seria mais. Que seria mais. Isso, tá. Então o BM04 não foi aprovado. O BM04 não foi aprovado. No último dia, no dia 27, no dia que vocês, aqui eu não vou falar se é culpa sua, minha, que a gente está... Não, tranquilo. Aqui a gente está... Nesse último dia, houve algum problema na obra de funcionário, teve um soterramento de funcionário? No dia 27 não, teve um problema nisso. Não sei no dia, nos finais lá. Nos finais teve um problema. O que aconteceu? Estava fazendo uma atividade, descarregou um talude de baixo, não dá nem espaço de confinamento. Esse talude, vocês fizeram? A gente estava trabalhando nele. Tá. Aí caiu em cima do funcionário. Descarregou, ele caiu aqui, só até que a perna. Entendi. Desculpa, esqueci seu nome. Gustavo. É basicamente isso, só isso. Ok.